Olá, todos chegando, bem-vindos. Estamos aqui à espera também que chegue a Liv. Acho que já cá está. Estão todos logo aqui a horas. Estamos só a seguir à espera da Liv chegar. Tudo bem? Vão pondo aqui, se... Um beijinho para todos. Oh. Vamos tentar fazer uns lives agora mais regulares. Já temos mais uns planeados também. Vamos ter outro também surpresa, que é para a próxima semana, assim que possível, já anuncio. E vamos ter lives regulares. Então podem contar em ver-nos aqui mais frequentemente. Estou só aqui a ver se já tenho a Liv. Ainda não temos cá a Liv. Deve estar quase a chegar, portanto, começamos também um bocadinho mais cedo, ainda não são as 21 horas. Para quem está no Brasil, vão-nos dizendo também, entretanto, onde é que vocês estão? Tudo é que nos estão a ver? Eu sei que para quem está no Brasil ainda é cedo, são apenas 17 horas, e sei que às vezes fica um bocadinho difícil, porque é horário de sair de trabalho, quem tem crianças também fica complicado. Então digam-me, vocês estão em Portugal, estão no Brasil ou qualquer outra parte do mundo? Onde é que nos estão a ver? Ponham aqui uma bandeirinha ou escrevam e digam-nos onde é que estão. Brasil, Coimbra, Angola, fantástico! Temos 3 continentes, que bom! Oi, Liva, tudo bem? Um prazer, Bem-vinda! muito bem-vinda para todos vocês que estão aqui conosco. Uma honra para mim dividir esse tempo e espaço com você aqui, Patrícia. Admiro muito você e seu Igualmente, estou mesmo. trabalho. Estou super entusiasmada, estou muito feliz. Entretanto, estava aqui a perguntar aqui quem nos está a ver, onde é que estão a ver, porque sei que temos muitas pessoas em Portugal e no Brasil, mas também temos aqui pessoas em Angola. Então temos 3 continentes aqui a assistir, o que é absolutamente fantástico. E para mim é uma honra mesmo, porque eu, como já fui, sou aluna da Unity e admiro muito, né, todo esse trabalho voltado para autoconhecimento, para que nós possamos viver melhor as nossas vidas com mais saúde física, mental e emocional. Estou animada pelo nosso papo de hoje e quero saber também aqui dos nossos telespectadores, dos nossos insta-telespectadores, o que eles têm de dúvidas, o que esse tema de autoconhecimento chama atenção, quais são as dificuldades e dúvidas, porque eu acho que vai ser um bate-papo bem gostoso entre nós. Exatamente, também, sim, é muito bom. Eu também perguntei algumas perguntas. Tinha aqui 2 perguntas que submeteram através do Telegram, mas estamos aqui abertos, estamos aqui, vão escrevendo nos comentários algumas dúvidas que tenham e a Liv está aqui para nos ajudar a todos a expandir a nossa consciência. Com certeza. Para quem não me conhece, tá chegando pelo perfil da Unity, eu sou Liv Kiss, atuo como terapeuta integrativa nutricional, então eu tenho na minha bagagem de formação a graduação em nutrição, né? Sou também nutricionista, mas eu sempre percebi, Paty, que esses temas voltados para nutrição e para
para o que comer, emagrecimento, como comer. Isso não era suficiente para agregar resultados verdadeiramente positivos na nossa vida e saúde. E foi quando eu comecei a pesquisar muito mais sobre expansão de consciência, neurociência, aprofundar, inclusive, né, com os professores que já estão da Unity, que eu admiro tanto, muitos deles são meus professores também. Então, eu acredito que o trabalho que vocês fazem hoje, né, como uma plataforma maior da Europa, é o que realmente vai ajudar as pessoas a conseguirem viver melhor. E quando você vive melhor, você já tem vontade de comer melhor. Então, o autoconhecimento é uma chave que abre a porta do emagrecimento também para quem busca emagrecimento, saúde, se tratar, né, de doenças, que a gente vê muito por aí, né? Até própria doença que está aí rolando da moda, né? Então, a gente Sem precisa dúvida. do autoconhecimento para isso. Eu também, antes de começar com isso, durante muitos anos eu trabalhei como personal trainer e então achei o seu trabalho super interessante que eu vi porque é tão importante que muitas pessoas começam e têm resultados, mas depois voltam mesmo, porque se não muda a consciência e o porquê, e porque é que a pessoa come demasiado, ou porque é que começa depois a procrastinar e volta sempre à fase inicial, se não faz esse trabalho interno, o resultado não é duradouro. É muito importante. Às vezes pode ser uma pessoa ou outra que já, de um modo inconsciente, faz esse trabalho sem se perceber que o está a fazer e consegue o resultado. Então eu acho que é muito interessante estar a juntar estas duas ciências, desde a nutrição, desde o desporto e a neurociência e o aspecto mental por trás de toda a mudança, desde o nível físico a tudo na nossa vida. Que também, como disseste, Liv, a nível de doenças, de pessoas que recuperam ou não de doenças, dependendo do seu estado mental. Verdade, Paty. Eu até gostaria de saber de quem está assistindo aqui a live com a gente, se vocês têm algum sintoma como cansaço, baixa de energia, insônia, infecção de repetição, uma candidíase, queda de cabelo, alergias de pele, muito estresse, ansiedade, que é um clássico, e realmente assim esses sintomas, dor de cabeça no dia a dia, né? Uma agressividade. E, inclusive, Paty, esses comportamentos que também falam muito da nossa saúde, como ser mais agressivo, ter mais irritabilidade, brigar com o marido, com filhos, né, com esposa, né, não estar bem no trabalho e ter atritos profissionais. Isso também é um chamado do nosso corpo para cuidar da saúde. A saúde e a nutrição não é só o que a gente come, é o que a gente pensa, é a forma com qual a gente age, são as informações quais estão ao nosso redor. Então, não adianta a gente falar que tem uma boa alimentação, por exemplo, né, que quer expandir a consciência e faz uma boa alimentação, se você fica no Instagram rolando em perfis que não te geram prazer e bem-estar, ou que te geram inveja, que te geram competição. E nós sabemos que o universo é colaborativo, né? Então, será que nós estamos em colaboração dentro do nosso próprio corpo? Ou tem uma coisa brigando com a outra dentro de nós mesmos? É um belo questionamento para expandir a consciência, né? Eu acho que essa dieta mental, dessa consciência diária, é bem mais importante do que a dieta do que a gente põe na nossa boca. Essa de controlar os nossos pensamentos, se estamos a ficar com inveja de alguém ou algum sentimento negativo que surja, questionarmos de onde é que isto está a surgir, como é isto, está-me a fazer bem, assim como estava a falar de ir no Instagram e estar a ver outros perfis, isto está-me a fazer bem, eu ir está-me a causar mal-estar, porque em continuar, fazer esse questionamento e essa dieta mental é extremamente importante do meu ponto de vista. É muito importante, porque se nós juntarmos qual a quantidade de tempo que estamos mastigando o alimento, se juntarmos todas as refeições do dia, talvez 1 hora mastigando todas as refeições, mas e pensando? E sentindo? Quanto Isso. tempo?
é o tempo todo, né? Já Exato. vi alguém perguntando o que, que tem que fazer para melhorar, a gente vai chegar lá, estamos dando esse panorama geral, porque muitos dos alunos da Unity, eu imagino que seja uma grande parte aqui da nossa live, também se interessem pelos cursos promovidos para trazer mais dessa consciência e dessa forma positiva de viver. Então, o próprio curso, né, do Greg Braden aí de Wisdom Words, né, das palavras da sabedoria, ele que é um neurocientista assim, maravilhoso, que ensina. Mas eu digo que tem um passinho que é o porquê que as pessoas às vezes fazem o curso e não conseguem chegar até o final, ou não conseguem colocar em prática. Aí que eu quero trazer o ponto. Como que eu vou expandir a minha consciência no dia a dia? Nós precisamos olhar para a saúde integrativa, né? Então, essa expansão da consciência, eu preciso ter mais consciência. Nós sabemos até, né, Paty, que pela neurociência nós temos artigo científico que comprova que 5% de nós é consciente. 95% nós estamos ali com a ação do nosso subconsciente. E para expandir essa consciência, nós precisamos ter mais atenção plena, ou mindfulness, né? Isso. Já tem um curso com o John Kabat-Zinn na Unity? Não, não temos nenhum, por enquanto ainda não. Podemos ter. Ele que foi Vamos ver então. autor, né? Mindfulness no planeta, até trouxe lá da Universidade de Massachusetts toda a prática, o cultivo dessa atenção plena, né? O John Kabat-Zinn trouxe isso de uma forma muito mais, né, daquelas práticas ancestrais para uma prática cotidiana, ensinando as pessoas aqui também do Ocidente como entrar em atenção plena e cultivar tudo isso. A primeira grande e valiosa dica que eu gostaria, não é nenhuma dica, tá? É uma orientação. Uma orientação para Dona Paty, que está aí na live, e todos os nossos seguidores aqui. A água. Sem água. Aê, mulher, maravilhosa. Sem água. Não tem como expandir a nossa consciência. O nosso cérebro, ele precisa desse nutriente. Ele precisa dessa matéria-prima. Você já tem bastante o hábito de consumir água, Paty, na rotina? Normalmente sim, tem alturas em que eu noto que estou a consumir menos e noto cansaço, noto dores de cabeça e eu sei que eu estou desidratada. Eu sei que é por causa da água e aumenta então o meu consumo de água e faz uma diferença enorme. Níveis de energia, aquele cansaço, não só físico, mas também mental. Mas nem sempre, como todos também tenho os meus defeitos e não estou sempre consciente. Mas às vezes quando isso acontece, eu sei qual é o motivo e tento aumentar o consumo de água. É extremamente importante, concordo. Vamos usar o nosso celular, que estamos o tempo inteiro em contato, para ativar as notificações, ativar os alarmes a cada 1 hora para desenvolver esse hábito. Muitas vezes as pessoas compram cursos, estão lá estudando para passar numa universidade, num trabalho novo e não conseguem se concentrar no estudo. Muitos desses motivos, eles são decorrentes de uma desidratação crônica. E isso leva também, num efeito cascata, a desequilíbrios dos nossos órgãos vitais, como o intestino. Nós sabemos que a nossa consciência clara, se você deseja projeção astral, intuição, clarividência, neurociência aplicada na rotina, tem que ter um bom intestino. Um intestino que vá ao casa de banho ou banheiro, aqui. Eu sei algumas coisas que estão em Portugal. Ótimo. A gente também entende banheiro. Mas a casa de banho é muito mais bonitinho, eu gosto. E temos que ir ao banheiro diariamente, evacuar diariamente, olhar para o nosso número 2, assim que a gente chama no Brasil. É igual em Portugal, é igual. Mesmo. Então, precisamos identificar que as nossas fezes estão saudáveis e a água reflete nisso. Um intestino doente é uma pessoa predisposta a doenças neurológicas. 30 dos nossos neurotransmissores
são produzidos, estão em maior concentração no nosso intestino. Nossa serotonina, né, esse neurotransmissor que nos dá a sensação de alegria, prazer, bem-estar, 95% produzida no intestino. Então, tem muitas pessoas que hoje se encontram com sensação de ansiedade, pânico, com depressão, tomando remédio que não teria necessidade. A gente precisaria primeiro tratar esse intestino que pode estar inflamado e doente. E para expandir a nossa consciência, a gente precisa primeiro tratar esse intestino por ter uma conexão direta com o cérebro. É bastante comum aí em Portugal, Paty, ter essa linha de tratamento integrativo que aborde essas outras questões também? Sim, cada vez mais, cada vez mais. Eu também tive muitos anos a viver no Reino Unido e só estou em Portugal há cerca de 2 anos e meio, então ainda estou a aprender também como é que as coisas aqui estão a funcionar. No Reino Unido bastante, sim, mesmo. Aqui em Portugal, sim, pelo que me apercebi, cada vez mais essas ciências alternativas e toda esta integração de não ir só ao médico e de usar também cada vez está mais em crescimento, sim. Mas ainda Ótimo. não estou tão. Ainda não tenho noção bem do que é que está, porque eu tive 20 anos no Reino Unido, durante muito tempo. Ainda me estou a habituar aqui como tudo funciona em Portugal. Às vezes até o meu português ainda fica um pouco. Se eu às vezes travar no português é por isso. É perfeito, é muito perfeito seu português. É perfeito. E é uma forma para você aprender o português, para aprender uma língua nova, também é muito necessário que nós estejamos com uma saúde. Se tem alguém aqui nos ouvindo que está com dificuldade de aprendizado, pode ter certeza. Tem muita coisa que a gente consegue fazer através do cuidado dessa saúde, de uma visão integral. Então, como eu falei, desse intestino, para a gente ter noção, tá, dos números, nós temos 500 milhões de neurônios no intestino. Nós temos neurônios, ou seja, tem um cérebro no nosso intestino que pensa, que manda informação e que é impactado pelo nosso sentir, pelo nosso comportamento. Então, se a gente não olha para isso, a gente está realmente perdendo um ponto de vista interessante. E aí eu já emendo, né? Então eu falei da água, que reflete no intestino, que vai refletir na nossa digestão também, né? Então essas questões, azia, arrotos, gases, toda essa questão que mexe com a nossa digestão também pode ser muito afetada por essa água que está faltando, bem como, agora está chegando frio aqui no Brasil, a nossa imunidade. 70% da nossa imunidade está no intestino. Alguém aqui saberia dizer qual é o fator que mais impacta a nossa imunidade? Eu dou um abraço apertadinho em quem souber. Qual é o fator que mais balança com a nossa imunidade? E a imunidade é fundamental, né, Paty? Para como que a gente expande a consciência se nem os nossos soldadinhos lá de defesa contra vírus, bactérias e tudo mais não estão a postos? E é muito difícil estar consciente e fazer esse trabalho espiritual que as pessoas aqui procuram se o nosso corpo não se sente bem. E por muito que a gente queira trabalhar na parte da espiritualidade e desenvolvimento pessoal, nós temos um corpo nesta vida que aqui estamos, quer a pessoa acredite que terá outras ou não, aqui é o corpo que temos desde que nascemos até ao final. Então temos que cuidar do corpo que aqui temos, porque senão tudo o resto vai ser muito difícil trabalhar em qualquer outro aspecto se não estamos saudáveis, se não nos sentimos bem. Às vezes mesmo só a falta de energia suficiente para a gente não fazer o que quer fazer, atingir objetivos, estudar mais, procurar outro trabalho, seja o que for, se o corpo não está bem. Exatamente. Vou ver Nossos aqui. seguidores já acertaram, né? Já disseram aqui. O que mais impacta a nossa imunidade, sim, é o estresse e as emoções. Por quê? Porque nós temos que entender um pouquinho
como que era antigamente. Nós somos seres modernos, tem apenas algumas centenas de anos, mas que nós somos seres habitantes desse planeta são milhões de anos, né? Milhares de anos, melhor dizendo. Então, nós precisamos entender como que nós estamos adaptados nesse período curto, desde que tivemos uma revolução industrial, mais disparo da tecnologia, que estamos vivendo uma vida de fato moderna, né? Até então não era assim. Até então os nossos medos, as nossas ameaças eram o ambiente. Era realmente um predador, era uma tribo rival. E quando nós estávamos em situação de estresse, o nosso mecanismo fazia com que esse estresse liberado mandasse mais energia para os nossos membros, pernas e braços, para correr para longe ou lutar, que é aquele fight or flight, né? Luta ou fuga. Então, Exato. esse é mecanismo para a sobrevivência da espécie. O nosso corpo aprendeu a disparar esse hormônio do estresse para a nossa sobrevivência. Mas o que acontece? Quando a gente coloca essa energia para luta ou fuga, o nosso corpo ele tem um sistema de shutdown, de gasto de energia para outras coisas, como imunidade. Então imagina você tem uma infecção no corpo, aparece um leão. Você acha que o corpo vai dar prioridade para combater a infecção ou combater um leão, né? Claramente o leão. E com isso a sua imunidade cai. Hoje, tudo virou um leão. O e-mail do chefe, o tom de voz do marido, a notificação da escola da criança, a pandemia, tudo virou um leão. As E o pessoas nosso vivem corpo... um estado de ansiedade constante, sim, que é a maior parte das pessoas que vivem hoje em dia. Exato. E se nós não temos atitudes para neutralizar esse estresse, nós temos aquelas gripes oportunistas. Nós temos aquelas infecções recorrentes. Por quê? Porque o corpo ele não está com uma imunidade preparada para combater simples vírus e bactérias que já moram em nós. Nós não pegamos isso do ambiente. Nós já temos, inclusive é uma dica de livro que eu gosto, chama 10% Humano. É um livro que realmente conta, né, que a maior parte de nós, até para vocês terem uma noção, 50% do nosso número 2 é composto de bactérias. Não é de comida que foi excretada, né? Então, nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células humanas. Então, nós já temos vírus, já temos parasitas, já temos tudo no nosso corpo. E Se muitas dessas vai bactérias também são nossas bactérias amigas que estão lá também para nos muito, proteger. graças a Deus, né? Então, se nós não cuidarmos do gerenciamento dessas emoções e vivemos na ansiedade, só aí não tem como expandir a consciência e alcançar essa promessa que o próprio Greg Braden, Bruce Lipton, Joy Dispenza, que eles falam de mais prosperidade, né? O Neil Donald Walsh fala desse encontro com Deus. Como que se encontra com Deus quando nem sua imunidade tá dando conta de uma gripezinha? Se a pessoa, para ter essa conversa e estar a receber a mensagem, conversar com o eu interno e ouvir as suas próprias mensagens, o seu próprio eu interior também, a pessoa tem que estar com espaço mental para isso. É. E a maior parte das pessoas está mesmo só a tentar fazer meditação e o cérebro está a pensar tudo o que tem que fazer amanhã, tudo o que tem que fazer no resto da semana, tudo o que tem a organizar. E a maioria das pessoas não consegue sequer ter esse tempo ou essa claridade mental para conseguir meditar, para conseguir ter essa consciência dele próprio. Eu quero dividir aqui algumas orientações para as pessoas que vão fazer isso a partir de hoje sozinhas com elas mesmas. Mas eu divido muito também, Patrícia, a minha experiência pessoal. Eu hoje sou 30 quilos menor, mais magra do que fui a minha vida. E era muito doente também. Eu tinha hipotiroidismo, eu tinha uma anemia muito forte, eu vivia cansada. Tomei muito remédio também, fluoxetina, remédios calmantes, porque eu vivia com ansiedade. E
eu não sou mais especial do que nenhuma pessoa. Eu sou um ser humano normal, que não tive grandes recursos para ter diversos médicos. Não. Eu precisei de maturidade e fazer escolhas pela minha vida. Porém, nesse caminho, eu percebi que muitas situações eu não conseguia me tratar sozinha. Então, eu deixava de fazer algumas coisas para investir o meu dinheiro, sim, em terapias, em tratamentos integrativos, como o que eu proporciono hoje para os meus pacientes. Então, eu atendo pessoas que estão com dificuldade em se sentirem melhores, em viverem melhores. Todo o público maravilhoso de Portugal e da Europa, mesmo quem fala inglês, eu atendo inglês, vai ser um prazer. Sabe por quê? Porque hoje esse é meu propósito de vida. Mostrar para as pessoas que é possível viver sem sintomas. Uma dor de cabeça não é para ter. Não é para ter ansiedade. E se você não está conseguindo meditar, se você não está conseguindo ter contato com a natureza, dormir bem, se alimentar bem, ou processar um trauma lá do passado e a sua mágoa está sendo carregada por anos, a gente precisa tirar isso. A gente precisa trazer isso, né, à tona e trabalhar isso, porque a vida é tão curta. É tão curta. Por que que eu vou viver a minha vida num estado medíocre? Eu tô vivendo bem, né? Eu falo que eu tenho duas fases. Por 30 anos eu existi. Tem 6 anos que eu tô vivendo. E poder viver é muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, eu acho que tanto você, né, com todo o seu trabalho, com toda essa disponibilidade de levar conhecimento para as pessoas, e o meu trabalho de levar essa saúde no individual, no 1 a 1, a gente se complementa muito para trazer de verdade o que é viver. Ou será Sem que eu estou dúvida. só existindo, E, né? Então, e por uma favor, grande pode. maioria das pessoas é a realidade do dia a dia da maioria das pessoas. Uhum, uhum. Com certeza, né? Me perguntaram aqui, e atende onde? Eu atendo tanto online o mundo inteiro, como também presencialmente em São Paulo. Estou aqui no Brasil, em São Paulo, e atendo como terapeuta integrativa, também com foco em nutrição. Isso é muito particular, né? Muito individualizado. Então, a gente aprende um próximo pilar que eu queria trazer para nossa expansão da consciência, que é o sono. Como expandir a mente se eu vivo numa privação de sono? Se eu durmo e acordo cansada? Se eu acordo várias vezes à noite? Se eu tenho insônia? É muito ruim ter insônia. Você fica ansioso de não conseguir dormir. E nós sabemos, inclusive, esse é mais um professor que eu estou visando para a Unity, que é o Dr. Matt Walker, que é neurocientista britânico, Sim. inclusive, o chamado guru do sono, né? Ele tem muitas apresentações que ele fala sobre a importância do sono e sobre como a nossa existência humana depende do nosso sono. E as pessoas hoje se privam voluntariamente de dormir para assistir mais série, ficar mais no celular e às vezes elas nem percebem que estão fazendo isso, né? Então eu acredito que sim, prestar atenção na forma com qual a gente dorme é fundamental. Na sua época de personal trainer, eu acho que é uma recomendação muito comum, né? Que o aluno descanse bem, porque o ganho da massa muscular vem no descanso, não é no treino, né? Exatamente, o corpo tem que recuperar, da mesma forma também que o nosso cérebro tem que recuperar e a maior parte das pessoas, eu não sei como é no Brasil, mas sei que aqui em Portugal tem-se muito o hábito de beber café por vezes à noite e as pessoas ficam até muito tarde e eu, aliás, vi recentemente que é um dos países com mais falta de sono, em que as pessoas dormem menos, o que vai afetar... Meu Deus, não sabia que era Portugal. Eu vi Não sei se é uma o matéria. mais, eu lembro que era um dos mais, sim, mas já foi já não me lembro exatamente, mas é um dos países que as pessoas dormem menos.
Nossa, e voluntariamente, né? Elas escolhem dormir menos. Eu vi Sim, uma sim. matéria que na China as pessoas trabalham tantas horas, que elas estendem o tempo de uso de celular para não ter a sensação de que estão só trabalhando. Então elas se privam do sono para ficar mais na internet, porque elas trabalham muito. Eu também vi esse artigo. Sim, Olha, exato. é, Para né? conseguirem, porque trabalham tanta hora e depois ficam, é quase aquele tempo que têm para si próprios, então estão a usar nesse Ah, tempo na internet e a ver coisas que não nos vai ajudar em vez de usar, além de para dormir. Mas, por exemplo, ler é um hábito muito melhor de ter antes de dormir. Também aquela luz que vem vocês falam celular, a gente em Portugal diz telemóvel, também nos causa dificuldade em dormir. muito, porque a tela azul do celular Exatamente. estimula uma redução na produção dos hormônios do sono. Então, algo que todos vocês que estão aqui assistindo, vocês podem fazer é na configuração da maioria dos celulares, né, dos telemóveis, você tem um ajuste da cor da tela. Isso em inglês, geralmente o termo está em inglês, chama Night Shift. Você apertando esse botãozinho, essa luz azul se torna uma luz amarelada, que auxilia a essa luz não impactar tanto na nossa saúde ocular e também nos nossos hormônios, tá? Quando tá caindo assim a noite, é importante que a casa não esteja com tantas luzes. A minha não tá, né? Tá caindo sol aqui. Então, eu deixo o mínimo de luz possível também. Esse hábito de dormir cedo, que a Ana tá falando, né? Que o português não tem hábito de dormir cedo e que fica chocado com essa falta de regra nas crianças deitarem cedo. Isso é algo que a gente precisa mudar agora, né? Transformar isso agora. Por quê? Porque as crianças estão sendo mais diagnosticadas com déficit de atenção. Agora tá uma onda no Brasil de todo mundo acha que tem déficit de atenção. É igual aqui. Acha que é, né, o transtorno de atenção, né, e hiperatividade. E na verdade, a pessoa não toma água, não tem uma boa saúde intestinal, não pratica exercício, come mal, tá com sono ruim e vai tomar um remédio porque acha que está com transtorno de atenção, de deficiência, né? De E atenção. também aquele estímulo visual de bastante informação, o overload of information, é demasiada informação sempre com os computadores ou nos celulares, nos telemóveis, sempre a imagem, sempre à procura do novo estímulo, sempre o cérebro à procura do novo estímulo, isso também vai afetar as crianças. Com certeza, né? Então, para quem tem criança, a minha sugestão, claro que é desafiador entreter crianças, sim, mas todos nós já fomos crianças num momento onde não tínhamos tecnologia. Então, o contato com a natureza, o contato com animais, o contato com outros amigos, o contato com artes de manuais, pintar, desenhar, cantar, brincar com coisas artesanais, trazer mais da natureza, plantar uma hortinha, ter os temperos naturais para plantar junto com as crianças no final de semana e ainda ver crescer, criando assim uma relação mais saudável com a alimentação desde bem pequenos, né? Então, cadê a disponibilidade de coisas para as crianças fazerem? Por quê? Porque eu tenho dois cachorrinhos, o Happy e a Life. Happy Life são os meus pequenos cachorrinhos. Se eu não deixar coisas para eles ficarem entretidos, sim, eles vão começar a comer chinelo, cabo de celular. Por quê? Porque uma criança, um cachorrinho entretido vai ficar fazendo coisa que não deveria, Quando né? está aborrecido, sim. A gente precisa pensar em entretenimento para também proporcionar para uma criança e começar a ensinar desde pequeno a importância de dormir cedo. Mas, Paty, falar pode até convencer as pessoas. Agora, você ser o exemplo, você arrasta as pessoas para quererem fazer o que aquele exemplo está fazendo. Então, quem é mamãe, quem é papai, quem é, né, realmente tem sobrinhos, se você for o exemplo, a chance desses passos serem seguidos é muito maior. Sem dúvida. Muito. Você tem essa experiência com crianças?
Eu tenho um filho com 12 anos, sim. E é sempre, às vezes, é muito importante nós darmos o exemplo. Às vezes é difícil para nós próprios, no aspecto de que, por vezes, eu também fico tarde no celular. Então, às vezes, fico assim, não posso falar para ele quando eu também o faço. Claro que eu falo na mesma, mas a gente se sente quase. Ok, tenho que. E é porque as crianças estão sempre a observar tudo o que nós fazemos. É como eles aprendem, é como os animais aprendem. É como o leão aprende a caçar, é observar. Então temos que ter essa consciência, quando temos filhos, de tudo o que nós fazemos, mesmo que a gente não fale nada, eles estão a ver e a observar tudo, e daí estão a aprender e é que estão a ser a sua formação. Então tem que ver essa nossa própria consciência de pensar. O que eu estou a fazer não está só a afetar a mim, mas está a ser uma aprendizagem para as futuras gerações, para o meu filho, ou para toda a gente que tem criança. Exatamente isso, concordo 100%. E se nós não temos essa consciência, é porque nem a gente está se cuidando. Então, esse é o grande momento de você pedir ajuda. Peça ajuda. Pare de viver com sintomas. Pare de viver uma vida mais ou menos. E muitos falam assim para mim: ai, Liv, mas é caro. É um investimento, né? Que é um dinheiro, é caro. Mas sabe o que eu falo? Primeiro, caro é aquilo que não dá certo. Se você realmente tem um profissional que você admire, que você acompanha, que você confia, só de estar no Instagram, não vai ser caro, vai ser uma experiência. Segundo, você gasta em tantas outras coisas, em viagem, em bebida alcoólica, em refeições fora de casa, sendo que nenhuma dessas coisas trata a causa do desequilíbrio. Elas, no máximo, dão uma pequena sensação de prazer e bem-estar momentâneo. Mas só quem se curou de uma doença, só quem se melhorou de uma rinite alérgica, sabe o que é viver saudável, né? Então, quem tem uma alergia e deixa de ter, sabe qual é o valor na saúde. Basta ver, né, Paty? Quando a gente tá gripado e tampa o nariz para dormir, a gente dá mais valor na saúde de respirar bem. Verdade ou mentira? Sem dúvida, a gente normalmente no dia a dia a gente nem se apercebe e quando está doente é que a gente aprecia. Quando me sinto bem, e a pessoa ganha esse apreciamento do que a gente, quando está normal, acha normal. Então, quem está doente é que sabe realmente sentir o que é viver quando não está doente e o que é a vida, como é diferente e tão melhor quando não está doente. E não precisa de ser uma doença grave, às vezes basta mesmo uma rinite, basta um mal-estar diário, basta uma dor de cabeça frequente. Não tem que ser uma doença séria. Às vezes essas doenças, que também são importantes, podem causar tanto mal-estar como às vezes coisas mais graves. E é um pedido meu. Eu tenho conscientizado muito aqueles que estão nas mídias sociais comigo. Eu trabalho com mídia social já tem 10 anos, desde que começou o Facebook e tudo mais. Então, eu já venho nesse trabalho de conscientizar sobre prioridades. O que é uma prioridade? A gente precisa entender. Se eu não for a minha prioridade e não investir dinheiro na minha saúde para eu estar 100%, você não consegue ser uma mãe 100%. Você não consegue ser uma profissional de performance. Você não consegue ser uma cônjuge amorosa. Por quê? Quem está com dor de cabeça, quem está com rinite, não está confortável. Está desconfortável. A sua irritação aumenta por não estar saudável. As suas relações ficam mais estremecidas. Você passa na frente do espelho e não quer nem se olhar. Isso não é viver, gente. Uma micose, quem tem uma micose no dedinho do pé recorrente, machuca para andar. E aí tudo fica ruim por causa de um fungo que é microscópico, você nem consegue ver, né? Então, assim, uma coisa tão pequena muda o seu humor, muda o seu paladar, muda a sua forma de pensar, muda a sua consciência. Relacionamentos com pessoas, como se calhar vai responder mal para o filho, vai responder mal para o cônjuge, vai não ter clareza de pensamento no trabalho, como estava a falar. É verdade.
Então, o que também agora, né, que tá chegando aqui em inverno no Brasil, eu sei que tem bastante gente aqui do Brasil também assistindo, e mesmo para quem tá em Portugal, tá? Para quem tem muito dessas questões respiratórias, nós sabemos dos benefícios de trazer a natureza através de óleos essenciais, de florais, de hidrolatos, né, que são águas vegetais, de trazer mais verde, plantas para dentro da nossa casa. Nós sabemos o quanto o verde ajuda no clima, né? Passa na frente de um parque e percebe como a temperatura cai. Sempre que estamos em contato com a natureza, né, a gente tem uma temperatura reduzida. Temperatura reduzida é ótimo para induzir o sono profundo. Quando a gente está muito quente, a gente não dorme bem. E aí também aumenta a irritabilidade. Tem um estudo de Barcelona que eles comprovaram que uma noite mal dormida já tem um aumento da percepção de ansiedade e de intake calórico. A pessoa come mais depois de uma noite mal dormida. Então não adianta fazer uma dieta. Não adianta tirar açúcar, carboidrato. Claro, ninguém deve comer isso em demasia, né? Em excessos. Mas uma dieta não resolve aquilo que não é a causa do ganho de peso. Se o ganho de peso é decorrente, né, ou uma doença, um desequilíbrio, é decorrente de uma privação de sono, não adianta o remédio. O remédio está mascarando o sintoma, mas não está tratando. E a gente acredita muito na Unity e na cura também, né, Exatamente, Tati? isso é muito, o problema da medicina hoje em dia é que vão sempre ao sintoma, nunca vão, exatamente, nunca vão ao fundo e à questão qual é mesmo a raiz do problema. E uma coisa que a maior parte dos médicos fazem, olham se a pessoa vai com uma alergia, se a pessoa vai com qualquer outra coisa, só olham para aquilo, não olham para todo o outro sintoma, a dor de cabeça e tudo, e essa junção de todos e de ir à raiz que todos esses problemas podem estar interligados. E o que se faz agora na medicina integrativa, que não os médicos, atualmente acho que já está a melhorar um pouco em alguns médicos, alguns mais jovens, mas ainda falta muito hoje em dia. É tudo isolado e é um medicamento para tudo. Os médicos hoje, não vou dizer que são todos, mas muito, de uma certa forma, é quase tipo passar drogas. É o que eles fazem a maior parte do tempo. É, a pessoa vai lá, mas as pessoas também querem algo que pensam que é a pílula que vão tomar e que resolve o seu problema, vão para casa e estão curados. E é preciso haver mais essa noção de que o que é que está a causar isto? Este comprimido só vai mascarar esse sintoma temporariamente, mas qual é a raiz do problema? Se é problema emocional ou pode ser o aspecto do sono, a água, como está a falar. E nós precisamos entender que a palavra holístico é justamente olhar o todo, né? Esse todo. O universo, ele é cosmo, ele não é caos. A gente tem que entender que tudo no universo é ordem, não é caos. E todos nós temos esse universo dentro de nós. Temos 50 trilhões de células no nosso corpo. Temos milhares, né, bilhões de bactérias em nós. Então nós não podemos tratar um órgão e esquecer das nossas emoções, porque as emoções impactam diretamente na saúde dos órgãos. Então, hoje, né, nessa abordagem, por isso que eu me encontrei muito na terapia integrativa, porque para mim não existe você tratar o paciente e não perguntar do cachorro, do filho, do cônjuge. Inclusive, eu estive, né, te comentei, eu estive com o Dr. Bruce Lipton mês passado em retiro, fizemos um retiro maravilhoso, pouquíssimas pessoas, tive a chance de estar bem próxima dele e tem uma aula que ele fala sobre essa malha quântica, né, que é o entanglement. Eu nem tenho uma palavra em português, acho que para isso, mas Não. seria essa que todos nós estamos conectados, pelo menos por um buraquinho de minhoca, né? Então, é uma mesma malha quântica onde o cachorro, para quem tem pet, né? Cachorro, gato, galinha, se o seu animal está doente, você precisa olhar para a sua saúde, para as suas emoções. Porque os animais absorvem demais o meio onde eles estão. Então, aqui no Brasil, pelo menos, já temos veterinários também integrativos
para quem precisar, eu tenho contato de médico integrativo. Eu vou ficar muito feliz de dividir com quem estiver precisando, tá? Porque eu acredito que é a única forma de nós conseguirmos libertar, né, Paty, as pessoas para viver uma vida que vale ser vivida e conseguir ter essa expansão de consciência, praticar o Wisdom Codes com uma verdade de saúde. Vai praticar o Wisdom Codes com o nariz entupido para ver se você consegue fazer as da beleza. Alguém escreveu aqui a tradução do, do Ah, entanglement, entrelaçamento. Está ótimo, é isso mesmo, entrelaçamento. Está perfeito, obrigada. obrigada. Vou aqui até acender nossa luz. Mas para quem realmente, né, gosta de praticar uma oração, palavras benéficas, toda essa forma positiva, faça isso com uma alergia. Você não consegue nem se concentrar, você não consegue nem tirar esse proveito de realmente uma prática positiva, de uma meditação. Então, eu acredito que o nosso principal, a nossa principal mensagem para todos que estão assistindo é não se acomodar com os sintomas que o corpo está dando. A unha que está quebrando é um sinal. O paladar que está muito para açúcar é um sinal. Um relacionamento que está muito ruim é um sinal. E esse sinal a gente precisa entender, processar, metabolizar, digerir, né? Excretar. A gente tem todas essas funções orgânicas o tempo inteiro em todos os pilares. E isso se reflete nas nossas relações, né, Paty? Porque a gente está num ambiente, por mais que não pareça, deveria ser colaborativo. E existem tantas guerras hoje, tantas brigas, tantas intrigas na internet. Por quê? Porque a gente não está tendo tempo de olhar para a gente mesmo. E é verdade, e esse tempo também que as pessoas estão a olhar na internet, no Instagram, como estava a falar, também estarem-se a comparar com outra pessoa, depois a pessoa vai noutras redes sociais, vai no Facebook e está sempre ou a ler notícias, ou a ler sobre guerra, ou a ler qualquer coisa má que aconteceu. E isso vamos absorvendo. Até a gente pensa que já leu, já esqueceu, mas vamos interiorizando isso tudo. Então temos que ser mais sábios como escolhemos o nosso tempo e de ver coisas que nos trazem bem-estar, não coisas que nos já vão deprimir. Isso também é muito importante para a nossa saúde mental. E em relação aos códigos da sabedoria que estávamos a falar no início, não é só aquelas palavras que a gente fala e que a gente diz, mas é as palavras dentro da nossa cabeça, as palavras internas, porque isto também são afirmações. A pessoa que está diariamente a dizer, existe a si próprio, que às vezes a pessoa diz para si própria coisas que não diria a outra pessoa. E todas essas conversas internas também são afirmações e a pessoa está constantemente a repetir isso no próprio cérebro e isso vai se projetar para fora. Então, todo este aspecto de beber água, de dormir, tem que ser em uníssono com essa dieta mental também, que é extremamente importante. Sim. E principalmente antes de dormir e ao acordar. É uma orientação que eu dou para todos vocês, sem mesmo serem meus pacientes. Tem algumas pacientes aqui, mas vocês não precisam ser meus pacientes para acatarem essa orientação que eu vou assinar, carimbar e colocar aqui agora, de que antes de dormir, ninguém deve assistir notícias, violência, seriado violento, de guerra, de sangue, de morte, nada disso. Por quê? Porque antes da gente dormir, nós, até para vocês entenderem, né? Ao longo do nosso dia, as nossas ondas cerebrais estão em ondas beta, que é da nossa atenção, da nossa concentração, para a gente trabalhar. Quando a gente vai relaxando no final do dia, vai se desconectando de trabalho, a gente vai baixando de um beta alto para um beta baixo, chegando num alfa. E é interessante, a gente fala às vezes, aquela pessoa vive no... é alfa, né? Por quê? Porque você já tá naquele relaxamento um pouquinho maior. E após baixar para alfa, a gente ainda baixa para teta. E durante o nosso sono, a gente vai para delta. E nessa faixa de alfa e teta, quando o nosso corpo já está dormindo, assim, né? A gente está pescando, que a gente chama. O corpo está ali naquela transição.
nós temos uma grande oportunidade de depositar informação no nosso subconsciente, que é 95% de nós, que é o nosso rápido processador, que nos ajuda a viver uma vida. Todos os nossos pilotos automáticos estão ali. Então você não tem que aprender todos os dias como amarrar o cadarço, escovar os dentes, andar, falar, porque você já depositou todas essas na infância, por repetição, né? Dirigir lá na nossa primeira fase adulta. Então isso se torna o quê? Automático, porque está no subconsciente. Mas quantas outras várias coisas estão no subconsciente? O programa do eu não mereço, do sou procrastinador, sou ansioso, né? E quando a gente vai dormir e começa a assistir esses programas de guerra, de morte, de sangue, de tiro, toda essa violência vai se depositando. Pode perceber os pesadelos, acordar com mais agressividade, você nem sabe por que você acordou mal. Nossa, não sei, tô com uma angústia, tô com uma taquicardia, não acordei bem hoje. E a gente não faz essa relação. Então, os próprios professores, né, de Unity, o Dr. Bruce fala muito, o Dr. Joe Dispenza fala muito também. Eu também sou treinada aqui no Brasil por uma treinadora oficial do Dispenza. E a gente tem muito, né, dessa aula de tudo que você assistir nesse momento, antes de dormir, o ideal é que fosse uma leitura. Mas se não for, uma leitura, meditação, uma frequência, que seja um conteúdo gostoso, leve, que agregue, né? Que não seja nada violento. Você já não tem esse hábito, né, Tati, de assistir coisas assim à Não, noite? isso não. Isso é uma coisa e que, aliás, é muito importante para mim até o ir dormir é a melhor altura para fazer meditação. E se a pessoa vai fazer um tipo de meditação que o Dr. Joe Dispenza recomenda, de visualização, é a melhor altura para a pessoa ter algo novo no seu subconsciente. Então, se tu quer visualizar algo que quer para a sua vida, ir e deixar adormecer com esse pensamento, até a pessoa fazer afirmações na hora de dormir, é extremamente importante. Então, uma coisa que eu faço mesmo é, se tenha problema, não tenha, é não ir para a cama a pensar em problemas, é não dormir a pensar o que eu tenho que fazer ou toda a lista do trabalho, seja a nível pessoal, e usar esse tempo para. Porque sei que é a melhor altura para programar o subconsciente. Então, normalmente, faço sempre alguma visualização e algo nesse aspecto, mesmo antes de dormir. É. E nessa malha quântica, né, em todo esse entrelaçamento de informações, nós sabemos, inclusive Albert Einstein já dizia que o tempo, nós temos essa percepção de passado, presente e futuro, mas o tempo ele está coexistindo, então tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Exato. Quando tá nesse momento antes de dormir e você tá com uma dúvida no seu coração, que caminho seguir, que atitude você toma, você pode intencionar essas perguntas para o seu eu do futuro antes de dormir. Por quê? Porque o eu do futuro também já está acontecendo na mesma malha quântica. Então, se você pergunta isso para o teu subconsciente, esses sinais tendem a se apresentar para você. Muitas vezes de forma realmente assim lúcida, né? Que você não tem dúvidas. E pode se manifestar em pessoas ao seu redor também. Então, eu já tive esse caso interessantíssimo de uma amiga me ligar estranhamente, nem, né? Não entendi, atendi. Ela falou: eu tive um sonho com você e eu preciso te contar. E naquela noite eu realmente tinha intencionado uma pergunta que ela me deu a resposta Que crystal ótimo. clear. Quando você começa a ter essa prática de realmente estar conectado, prestar atenção na sua consciência, entrar nessas ondas, né, alfa, teta, e perceber mais o seu eu sem julgamento, é revelador, é transformador. E tem muitas dessas ondas também no Spotify. Se você escrever lá, Theta Waves Frequency, eu gosto de inglês, que aparece mais, mas mesmo em português tem bastante. Você usa também, Paty? Já usei, eu recentemente não tenho usado, mas sim, já usei bastante.
É muito boa. Então, para estudar, tem lá foco e concentração, tem os sons bineurais. Tudo isso vai ajudar a expandir a consciência. Por quê? Porque você está fazendo um processo de healing o tempo inteiro. E até tem livros, né? Deepak Chopra, que também é professor de Unity, que tem livros sobre como todos nós temos um eu curador. E antigamente nós já tínhamos isso muito implementado no nosso sistema de crenças. Mas isso também nos dá muito poder de não dependermos mais de diversas indústrias, vamos dizer assim. E isso não é interessante que nós saibamos nos curar para grande parte de empresas, de indústrias que lucram também com isso, né? Então, eu aconselho, assim, sempre que tiver um curso de Unity, façam. Porque ali eu vejo, Paty, principalmente o que vocês conseguem trazer. Eu vou falar nós, porque eu já tô me sentindo parte dessa E já, família. ia. Que são conhecimento e sabedoria que a gente não vê na TV, que a gente não vê em escola, que a gente não vê em faculdade, não vê na internet. Parece que isso está tão codificado para dificultar chegar nas pessoas. Por quê? Porque isso nos dá poder de cura, poder de não sermos mais vítimas, podermos de viver melhor as nossas vidas e escolhermos e fazermos essas escolhas conscientes. Tá? Então, nossa, não falta realmente assim, evidência de pessoas que se autocuram, de pessoas que regridem um câncer estágio 4 e se curam milagrosamente, chamado pela medicina. Hoje a gente já sabe que não é, a gente sabe que não é um milagre, a gente sabe que é expansão de consciência em ressonância com a cura. Então, quantas aulas a gente já tem disso na plataforma? Você sabe contar? Eu não Não, sei contar. já perdi conta, é impossível. Mas é a diferença entre realmente as pessoas às vezes só o ouvirem e a gente aprende e tanta coisa que a gente lê e depois o implementar. E é mais importante a pessoa implementar um pouquinho que aprendeu, às vezes até pode ser de uma aula grátis que a gente ofereceu, mas fazerem. Porque pessoas que às vezes leem, têm todo o conhecimento, mas depois não aplicamos na prática, não aplicamos no dia a dia, não vai fazer diferença. Então, tudo o que aprendam, praticam, ponham em prática, usem, porque só na teoria não vai fazer a diferença. Não mesmo. Nem que seja aquele 1%, né? Todos os dias. E eu acredito que a gente tem que ter essa escolha, essa maturidade para escolher sermos prioridade de nós mesmos. Por quê? A prosperidade, a abundância, ela é infinita para todas nós. A saúde, ela é disponível para todos nós. Porém, nós nascemos num sistema de crenças que nos faz acreditar que o médico detém a verdade sobre a minha saúde. E se um médico diz, você tem 6 meses de vida, você acredita no médico e Sim, se compromete em morrer em 6 meses. verdade, sem dúvida. É E o tudo. doutor traz muito isso na biologia da crença, né? Que é fantástico, é fabuloso realmente. O Dr. Joe Dispenza também traz muito no Você é o Placebo. Então, são materiais. O que eu acho de diferença do curso, né? Dos cursos, falando, comparando com os livros, porque eu já fiz ambos. Eu acho que além de ser mais didático, você ter a carinha deles falando com você transmite realmente uma harmonia, transmite uma sinergia tão grande que você sai dali se sentindo realmente abraçado pelo curso. É E verdade. você tem uma vontade de praticar. As aulas gratuitas já são assim, daria para ser cobrada de tão boa que é. Só as aulas gratuitas já são fabulosas. Então, todo esse conhecimento que está disponível, é necessário que, como você bem disse, a gente coloque um pouquinho de prática diariamente. A água, o sono, o exercício, as escolhas alimentares, a autopercepção das minhas emoções, né? Não adianta a pessoa falar, eu sou ansiosa. Eu quero saber o que te gera ansiedade. Quais são as situações gatilho
da sua ansiedade. Porque é E, isso que eu quero tratar. e também o facto da pessoa se auto-intitular de ansiosa é pôr-se esse rótulo. A pessoa dizer que é ansiosa vai continuar a ser ansiosa porque está só a rotular. Então se identifica como uma pessoa ansiosa e isso também se vai projetar depois. Então é muito importante esses rótulos que nós nos pomos por vezes. Às vezes até já vem de criança, até os pais ou familiares podem dizer à criança que é hiperativa, está sempre a mexer, não para, ou qualquer coisa. E já a pessoa cresce com esses rótulos. Então é muito importante sair de rótulos e olhar mesmo. E às vezes não é que a pessoa é ansiosa, é o que é, como você estava a falar, o que é que está a causar essa ansiedade? Não sou eu que sou ansiosa, é algo que está a causar a ansiedade e era aí a raiz do problema e tentar ir descobrir o que é e tratar e não se rotular. Porque nós não somos nada, né, Paty? O que que nós somos? 99,9% das nossas células são energia. Isso, O que que nós somos? Nós não exato. somos Sim. nada. E você dizer eu sou é muito forte, é muito impactante. É a palavra, Diga, é a eu palavra mais sou importante. o mais importante de tudo, né? O próprio Greg Uhum. Braden fala isso lá no curso. Mas você falar, eu estou passando por uma fase ansiosa, tá tudo bem, né? Porque eu estou transitando por uma percepção pontual, um período de tempo. E eu percebo que a gente cresce assim, porque na infância os pais realmente rotulam as crianças. Fala, meu Deus, menino, você não para, meu Deus, você é hiperativo. Começa daí o Uhum. TDAH, né? Ser hiperativo, ser hiperativo. Meu filho é muito hiperativo, não, meu filho é muito ansioso, minha filha tem muita ansiedade. Né? Então, os pais já começam a colocar essa Às vezes carga até na. assim, és preguiçoso ou algo assim. Isso a pessoa cresce com isso já dentro e a acreditar que uma identificação com qualquer coisa, qualquer rótulo que pode lhe ter sido dado. Por vezes somos nós que nos pomos esses rótulos, por vezes é em criança, mas é importante saber que nós não somos nada, nós não somos um rótulo, nós somos seres e nós temos a possibilidade só de observar e, e mudar. Quando queremos mudar e saber qual é, mesmo quando não entendemos, no caso, por exemplo, da ansiedade, muitas vezes as pessoas não sabem de onde vem essa ansiedade e é normal, como é que eu vou mudar? Mas aí começar a ter essa percepção, a procurar um profissional, ou ter a percepção de eu estou com ansiedade, não é que eu sou ansioso, eu estou com ansiedade. O que é que poderá ser? Então, se a pessoa não consegue identificar a própria, procurar descobrir o porquê, mas não se rotular. Não é quem é, porque não tem que ficar lá para sempre. É verdade, né? A gente, graças a toda essa movimentação do cosmos, podemos nos transformar e não precisamos permanecer. A nossa realidade é muito impermanente. O que é um segundo atrás não necessariamente é igual nesse mesmo próximo segundo. Eu quero saber se os nossos seguidores aqui estão gostando do tema, se está sendo interessante, se vocês gostariam de mais lives, porque assim. Patrícia, tem muito a nos agregar aqui também, então eu gostaria muito de te entrevistar também, de você trazer muita informação e fazermos mais desses bate-papos de clarear essa forma de ver a vida, de ver a si próprio, de entender a saúde, de conseguir viver melhor e trabalhar melhor e conseguir viver o seu propósito. Hoje se fala muito do propósito, né, Paty? Mas isso gera também bastante ansiedade, porque a pessoa pensa que tem que pagar a conta, que tem que dar o que de comer ali para todo mundo, e também que quer viver o propósito e o trabalho dela esmaga a vida dela e não consegue expandir mais a consciência porque tem boletos para pagar. Então, acho que esse tema de prosperidade e abundância é algo que a gente poderia muito trazer aqui, hein? Sem dúvida, extremamente importante. O universo é infinito e nós, às vezes, é a percepção de quem se é. Depois é tudo um espelho para fora. Então é muito importante a pessoa mudar a sua percepção. Por isso é que eu estava a dizer, não se rotular de nada e ter mente aberta, porque estamos sempre a mudar e podemos mudar. E podemos mudar essa consciência sobre cada um de nós, sobre a consciência do que somos e que depois vai se refletir no nosso mundo exterior.
É verdade. Eu vi aqui alguém comentando que é profissional de shiatsu e passou a ver coisas de uma outra perspectiva com o nosso bate-papo. E eu acredito que todas essas profissões estejam interligadas. Nós não temos nenhum tipo de concorrência. Eu não tenho nenhuma concorrência com outros terapeutas que façam um trabalho similar ao meu. Tudo no universo é colaborativo, né? A natureza colabora para que tudo cresça, para que tudo expanda. A gente achava, né, que até o espermatozoide para ser fecundado era uma competição do mais rápido e hoje já sabe-se que não, que todos que estão ali, eles estão trabalhando em união para conseguir fazer com que aquele escolhido seja realmente o fecundado e dê vida a cada um de nós aqui. Então, nós estamos num ambiente colaborativo e, Paty, eu vou amar colaborar mais com a Unity e E nós também. E ter temos que você de fazer mais. coisa Ah, boa. nós temos aqui também, não sei, não sei se você tem tempo de responder, se tem aqui algumas perguntas. Então, tenho aqui uma pessoa que diz: tenho psoriase leve, que noto que aparece quando estou atolada de responsabilidades. Ah, sim, com certeza. A psoríase, né, é uma manifestação cutânea e acaba tendo aquelas placas, vermelhões. Inclusive, eu vou contar algo muito pessoal. Quando eu tive transtorno de ansiedade nos meus 17, 18 anos, eu tive uma crise alérgica que me deu placas de dermatite. E meus pais me levaram em muitos dermatologistas, muitos médicos, e um médico ele me disse: "A sua alergia está aqui". Então, a mente, ela faz tanto esse processamento de pensamentos catastróficos, de coisas ruins, de coisas que não estão em harmonia, que o corpo vai encontrar uma forma de expurgar isso. São toxinas mentais. A nossa mente pode ter mais toxinas com estresse do que um cigarro, do que poluição, do que bebida alcoólica, né? Então, nada supera o nosso padrão mental. Você começar a meditar, tomar água e se hidratar bem, tomar bastante sol, né? Ter contato com a natureza, dormir bem, se alimentar bem, claro, tratar em terapia e será muito bem-vinda nos meus atendimentos também. As causas que te geram essas emoções, não há mais psoríase. Porque sabemos que é uma manifestação, a gente chama aqui, né, de dermatite atópica, quando não tem uma causa ali no exame e tudo mais. É a cuca. Vamos tratar essas emoções. Tem que tratar sentimentos e emoções. Então, temos só um pouquinho aqui. Tenho muita coceira diária, penso que as coisas vão ser semelhantes. Tenho muita coceira diária, tento, mas não consigo mudar muitas áreas que quero e preciso. Portanto, nesse aspecto, coceira também será algo semelhante. É uma orientação que eu dou. A partir desse momento, você não vai falar nunca mais que você tenta e não consegue. Porque cada vez que você afirma eu tento e não consigo, você está criando uma ramificação neural. Você está fortalecendo uma rede neural no seu sistema de crenças. Então, a partir de hoje, se eu desejo melhorar a minha saúde, eu tenho condições para isso. Eu entro em harmonia com o meu corpo, eu entro em harmonia com a minha saúde. As coceiras é muito caracterizado também por essa inquietude, né? O que está dentro de você que você ainda não conseguiu colocar para fora? Eu tenho pessoas que, inclusive, não processaram memórias traumáticas de infância, como abusos verbais, inclusive físicos, e enfim, e precisaram de tempo de terapia, inclusive para falar da sua opção sexual, para falar do seu sonho de vida, fez uma faculdade, mas o sonho é outro. O que está tão amarrado aí dentro que o corpo está expurgando na pele? Né? Então a gente tem que trazer essas reflexões corpo, mente, espírito, emoções o tempo todo. A manifestação física é um chamado do seu subconsciente para expansão da consciência. A gente tem que ver, se calhar, de uma certa forma positiva, porque é o nosso corpo a nos dar sinais que algo não está bem. Antes às vezes, que pode-se causarem doenças piores e coisas mais sérias, como cancros, que vocês falam câncer no Brasil. E às vezes esses problemas que o corpo está-nos a dar um sinal já com a pele ou algo
que algo não está bem e pode ser algo a nível mental, psicológico, e se isso não for tratado, e a pessoa continua sempre com o mesmo padrão, que depois pode se tornar outras coisas mais graves. É. Nós sabemos que o universo só tem um padrão, né? Que é saúde. Então, a gente tem uma percepção muito diferente disso, mas eu quero muito até convidar o Dr. Fábio Gabas, que é um médico brasileiro que também é neurocientista e fala muito bem de espiritualidade e tudo mais. E ele deu essa explicação numa live que nós fizemos juntos, e tá salva no meu Instagram. E ele fala, né? Nós só temos um padrão no universo que é cosmo, é saúde. Todos os outros é menos saúde. Não existe doença, né? É menos saúde. Como não existe algo que seja realmente ruim, é menos bom, porque o universo é perfeito. Então você não encontra esses padrões, você encontra muitos fractais, você encontra geometria sagrada, você encontra, né, tudo que é perfeito no universo e nós somos fruto disso. Então não tem nada que esteja em doença. Nós temos menos saúde e é possível elevar esses níveis de saúde com esse trabalho integrativo, expansão de consciência, né? A meditação, que a meditação é uma terapia mesmo. Meditação não é aquela meditação de ficar não pensando em nada. Não é isso, né? É a atenção plena, é você se entregar para o silêncio, é você ter tempo de autoconhecimento. Tudo isso, né, Paty, que é a matéria-prima da nossa saúde. Saber Eu quero ter uma clínica de atendimento em Portugal. Já, bem-vinda. Só ver aqui, acho que tem uns comentários Claro. do Tiago, que diz terapia multidisciplinar, integrar várias áreas é a resposta. Portanto, foi só um comentário. E depois disse se já conhecem a Jarra Akanapur Drops. Eu pessoalmente não conheço. O que é? Diz Jarra Akanatur Drops. Portanto, são uns drops, umas gotas não sei, talvez algum óleo. Não sei se será algum óleo essencial que ele está a referir. Eu não tenho certeza desse nome, mas se a pessoa que perguntou puder me mandar no direct, eu até posto a resposta nos meus stories para todos que estão aqui poderem ver a resposta também, tá? Então, tudo que é natural a gente adora. Ele também perguntou a dizer se tomar consciência é ser vegan. Tomar consciência de ser vegano ou é ser vegano? Era uma afirmação? Não, é uma pergunta. Uma pergunta. Tomar uma consciência é ser vegan? O veganismo, né, e essa proposta de você não comer animais, eu escolhi não comer mais alguns animais vivos, como carne, frango, porco e tudo mais. Eu acredito que ela não possa vir com julgamento. Eu acredito que cada um esteja num momento de consciência e de atenção. Eu acredito que cada um esteja num degrau e não tem o que seja melhor ou o que seja pior. E eu me pergunto, como seria se o mundo inteiro fosse vegano? Será que teria realmente um equilíbrio, né? Porque a gente sabe que os nossos ancestrais também não eram veganos e comiam alguma carne, numa proposta muito diferente do que a gente faz hoje. Mas eu acredito que isso seja algo muito individual e que não requer julgamento. Se eu fizer, né, se eu puder fazer alguma orientação, eu sempre oriento os não excessos. Os não excessos de nada, né? Então, o meu marido que consome carne normalmente, ele conseguiu reduzir bastante, drasticamente, por ter expandido também a sua consciência em relação à saúde e em relação ao ambiente. Hoje nós temos documentários que mostram, né, todo o impacto do agronegócio, mas nós sabemos que o agronegócio também dá muito emprego e também movimenta muito a economia. Então, eu acredito que seja um equilíbrio, Paty. Eu gosto muito de me conectar com empresas que têm propósito, né? Então, se eu fosse comer uma carne, voltasse a comer uma carne, eu certamente procuraria uma empresa que tenha uma linha de produção sustentável, né? Claro, você está dizendo de tirar a vida de um ser. Isso é muito da crença e do processo ético de cada um.
né? Como que essa pessoa se sente? Da mesma forma que tem pessoas que tiram vida de outras pessoas, acreditando que aquela é a salvação, né? Então, nós não temos esse dedo do julgamento para dizer não existe certo ou errado. Tudo é circunstancial. Eu E, como eu já disse, o universo é perfeito. Se nós estamos vivendo o que estamos vivendo e o planeta está aqui muito antes de nós estarmos, e se nós temos a capacidade de estarmos vivendo assim, eu sinceramente acho que não existe nada de errado. Eu acho que existe a consciência expandida do individual para que o coletivo vá se conectando com essas atitudes mais positivas de pensar no outro ser. Por quê? Porque tem pessoas que também acham errado você arrancar uma planta da natureza. Então, entende como não tem certo e Eu acho que é errado, né? muito importante, acho que as pessoas já vivem no dia a dia com. E é uma coisa também que se pode manifestar a nível físico depois, é a culpa. E as pessoas já têm culpa se estão a fazer suficiente pelos filhos, se estão a fazer isto bem, se estão a fazer, se fizeram algo errado ou se responderam mal a outra pessoa. E se alguém pensa, eu gostava de ser vegan, mas que não consegue, não se culpabilizarem por isso. E a pior coisa que a pessoa pode fazer é viver num estado de culpa. Então é tudo uma questão de uma consciência individual de cada um, se a pessoa quer, mas não se culpabilizar se não o fizer ou se não se sentir preparado ou não o queira fazer, seja como for. Temos o inconsciente coletivo, né, que ainda é muito forte nas questões de preconceito, nas questões de julgamento, nas questões, né, de caracterizarmos pessoas como mais ou menos. Isso ainda é muito inconsciente, tá no coletivo. Nem sei se eu vou dizer, infelizmente, é parte da nossa evolução como Homo sapiens, né, como espécie humana. Acredito que nós conseguiremos sim chegar em níveis de consciência mais expandidos e eu torço muito para eu estar aqui para ver isso, né? Eu já tenho essa vivência com algumas situações pontuais, até porque como que tudo isso que a gente está falando, né, Paty, isso é aplicável numa rotina corrida de trabalho com Exato. filho, mais cozinha, contas e tudo mais. É exatamente assim. É naquele 1% que eu escolho comer sem culpa. 1% que eu escolho dormir um pouquinho mais cedo. E naquele 1% que eu também escolhi fazer um julgamento e logo me perdoar na sequência. Se nós colocarmos a palavra eu escolho na frente de tudo, vocês vão ver como traz mais responsabilidade, mas também mais liberdade. Eu escolhi fazer essa live, eu escolhi tomar água, eu escolhi ontem dormir mais tarde para assistir um seriado. Confesso que eu me arrependi, mas eu não me culpei. Então hoje já me programei para não ceder às tentações daquilo que não me faz bem. Sim, e sabe, é outra coisa também que é muito importante, apesar sim, devemos beber mais água, sim, temos que ter estes melhores hábitos, sim, devemos fazer exercício, mas não olhar para trás e sempre a culpar-nos e sentirmos mal porque não fiz. Amanhã é outro dia, porque senão isso fica tudo, começa a ficar interno e essas culpas também nos vão parar de conseguir fazer essas melhores escolhas no futuro, porque a pessoa vive nesse estado de ansiedade, nesse estado de culpa. Então, o passado eu não fiz porque não tive, não tinha a consciência para fazer melhor. Eu não fiz melhor porque não fui capaz de fazer melhor. Mas aceito o que passou e agora que venha o futuro e vou tentar fazer melhores escolhas no futuro. Seja do que for, seja a nível de beber mais água, seja alimentação, seja escolhas de vida, qualquer coisa que se passe na nossa vida. Aplica-se a tudo. Eu tenho pacientes que falam isso. Ai, como que eu fui chegar nesse peso? Por que que eu passei dos 100 quilos? Por que que eu não te encontrei antes? Por que que eu não fiz antes? E eu respondo isso. Porque você não tinha maturidade, não tinha consciência. Quantas coisas os nossos pais falavam que a gente só dá valor 20 anos depois? Ou depois que eles vão embora lá para a fonte, né? Que ou melhor, o corpo vai, mas a gente sabe que a consciência, o broadcast, não, né? Então, porque eu não tinha consciência. Eu fui 30 quilos maior, comi açúcar,
todos os dias, porque eu não tinha essa consciência. E eu não fiz de propósito. E eu sou um ser humano imperfeito em evolução. Eu me perdoo pelos meus erros inconscientes todos os dias. E se eu fiz alguma coisa agressiva, proposital, e se eu prejudiquei alguém proposital, eu também vou me redimir comigo mesma, sem a culpa, né? E essa Porque senão você com ansiedade e culpa também. Essa afirmação que você fez é muito importante e acho que toda a gente devia fazer isso diariamente. De se perdoar e de saber que qualquer escolha que tomou, que agora olho para trás e que acho que foi errado, de que era a consciência que tinha, seja algo que fez hoje de manhã, seja que foi há um ano, ou há 10 ou há 20 anos atrás. E tentar sempre, ok, isto passou-se, eu tomei essa decisão, eu agora tenho consciência de que se calhar não foi certo, vou tentar fazer melhor no futuro, mas não, sem se culpabilizar. Com certeza. E eu vou querer colaborar aqui com uma noite de sono reparadora e restauradora para todos os nossos seguidores de Portugal, porque eu já sei que está bem tarde. Já são. Muito que todos se preparassem para uma noite de sono realmente muito maravilhosa. No Spotify tem também playlists de Deep Sleep, Theta Waves, tem Healing Deep Sleep. Então, coloque uma frequência, tome um banho com uma vela ao invés de uma luz, tome meia xicrinha de chá, intencione para o teu subconsciente quais são os teus sonhos, peça ajuda e direcionamento, né? Qual que é o melhor caminho que eu devo seguir. E, claro, amanhã vocês estejam atentos para receber esses sinais. Mas eu só posso agradecer imensamente, ficaria mais algumas horas aqui, porque esse tema, assim, me envolve imensamente. E eu acho, Paty, que os nossos caminhos não se cruzaram por um acaso. Eu agradeço a sua abertura e disponibilidade de me receber. Não, igualmente, muito obrigada por aceitar o seu live. Amei e acho que podíamos continuar a falar durante horas e horas, mas temos que dar o exemplo que mandámos dormir cedo e não estar a olhar para os ecrãs e estamos aqui a mantê-los a olhar para um ecrã. Então vou-vos dar um desafio. Nós, quando depois adicionarmos aqui a gravação do live, escrevam lá, escrevam algo que fizeram naquele dia, seja que aumentaram a água, que tomaram banho com as velas, como a Liv sugeriu, ou algo que fizeram para melhorar o vosso bem-estar. Então, adicionem depois, quando o vídeo for uploaded, lá estou eu a mostrar o inglês com o português, quando adicionarmos o vídeo no Instagram, escrevam lá, escrevam nos comentários. Vai ser maravilhoso. Eu espero também. Podem marcar a gente, podem compartilhar a live, deixem mais pessoas saberem disso. Então, compartilha, marca a Unity, marca a mim, a gente vai repostar, vamos interagir e vamos levar esse conteúdo tão precioso, né, que é a base do viver bem, para muitas milhares de pessoas. Eu sei que vai bater assim, ó, milhares de pessoas e mais alunos e mais pessoas envolvidas nessa causa, Paty. E teve aqui muitas pessoas a perguntarem como é que as pessoas podem te encontrar, qual é o contacto. Portanto, eu vou adicionar o contacto da página do Instagram da Lívia. Penso que através daí depois podem entrar em contacto, certo? Na minha página do Instagram tem um link que já direciona para um WhatsApp, onde marca consulta, onde já fala com a minha secretária. Eu olho todos os directs, demora um pouquinho, mas respondo todos. Então podem interagir à vontade, que eu tô assim. O Instagram é uma parte também do meu propósito de vida para a gente se conectar e expandirmos juntos. Obrigada por hoje. Muito obrigada. E obrigada a todos que estão aqui que participaram. Muito obrigada a todos. A todos. Tchau, tchau.